Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 11 de novembro de 2017. Água Preta do Capitalismo. Zhukov, o maior general soviético, era doido por Coca-Cola. Junho de 1945. Hitler morto, missão cumprida, os dois frontes aliados se encontravam em Berlim. De um lado, os generais Bernard Montgomery, do Reino Unido, e Dwight Eisenhower, do ZEUA. Eles conseguiram remover os nazistas da França e da Itália, mas perderam a corrida para Berlim para os soviéticos, liderados por Georgy Zhukov, aquele que havia feito o inimigo correr das portas de Moscou até Berlim. Era então tudo abraços e celebrações entre aqueles que se tornariam inimigos mortais pelas décadas a seguir. Eisenhower ofereceu uma especialidade de seu país ao parceiro soviético, drink criado por Johnny Pemberton 6 décadas antes. Zhukov caiu de amores pela Coca-Cola. E isso causou um problema. Pegaria mal o maior general da história soviética ser visto bebendo a água preta do capitalismo. Ele então perguntou a seus colegas se não seria possível tornar a Coca-Cola transparente. Com isso, seus compatriotas imaginariam que ele estaria bebendo uma inofensiva vodka. Wikimedia Commons. Georgy Zhukov. O pedido chegou a ninguém menos que o presidente do ZEUA, Harry Truman. Ele entrou em contato com o presidente da companhia e, após muitos arranjos, um químico austríaco descobriu como remover a cor do refrigerante. Garrafas especiais, transparentes e apenas com uma estrela vermelha como rótulo, foram produzidas na Bélgica. Zhukov recebeu seu presente: 50 engradados de Coca-Cola transparente. Só a primeira leva. A imensa popularidade do general que venceu a Grande Guerra Patriótica, como os russos chamavam e ainda chamam a Segunda Guerra, causava ciúmes a outras autoridades soviéticas, inclusive Stalin. O general foi chamado de volta à Rússia, designado para tarefas inúteis, comandando tropas insignificantes. Por várias vezes, quase perdeu a cabeça, em acusações de bonapartismo, isto é, tentar tomar o poder na União Soviética e acabar com a Revolução. Nada mais se sabe sobre suas Coca-Colas, mas Zhukov conseguiu manter a cabeça sobre seus ombros e faleceu de causas naturais em 1974. Suficiente para ter um prêmio de consolação, que certamente deve ter experimentado a Pepsi. Em 1973, o refrigerante foi autorizado na União Soviética. Era um acordo, no qual a empresa venderia a vodka Stolichnaya no Ocidente. Em 1985, durante a perestroika, a Coca finalmente pôde ser vendida na pátria de Lenin. Nos anos 1990, a Pepsi e a Coca experimentaram com refrigerantes transparentes a Crystal Pepsi Tab Clear. Um fracasso. Quem sabe por que o comunismo já havia caído? No livro Políticos no Além pelo Espírito, J.P., psicografado por Luiz Antônio Mileco, fala sobre a Revolução Russa. Fernandes, chamemo-lo assim, havia regressado à espiritualidade fazia algum tempo. Amava profundamente um espírito com quem, apesar disso, tinha assumido pesados compromissos no terreno afetivo. Essa alma querida regressaria ao plano físico, enquanto que a ele cabia permanecer no mundo espiritual, em razão de um preparo mais profundo para os futuros embates. Desse preparo, por solicitação sua, fazia parte a permissão para seguir, de perto, aquela a quem dedicava tão extremado carinho.
renasceu ela na Rússia czarista. A menina crescia, filha de camponeses, também camponesa. As ideias da revolução começaram a fervilhar e ela, adolescente arrebatada e idealista, imediatamente passou a assimilá-las. Entre orgulhoso e preocupado, Fernandes, invisível, seguia de perto sua bem-amada, não lhe perdendo um só passo. Durante esse período, ele viveu duas experiências sérias e profundas. Na primeira, tentou superprotegê-la, poupá-la o mais possível, buscando desviá-la de provas difíceis que ela devia sofrer, em função de seu crescimento espiritual. Foi Fernandes severamente repreendido por seus instrutores, que o advertiram de que ele se afastaria dela, se continuasse nessa trilha. A partir daí, sua tática mudou, restringiu-se a encontros noturnos, sempre que possíveis, enquanto ela abandonava o corpo físico através do sono. Nessa ocasião, ministrava-lhe conselhos mais ou menos claros, mais ou menos discretos, que ela, na maioria dos casos, registrava durante a vigília, sob a forma de intuição ou inspiração. Fernandes chegou a viver momentos de profunda angústia. Seus conselhos, embora quase sempre registrados, nem sempre eram atendidos. Petrovina, esse o nome da moça, caracterizava-se por uma vida interior tumultuada e apaixonada, que oscilava entre dois extremos: o ódio exacerbado à aristocracia e o amor profundo pelos necessitados. Quantas crianças famintas e tiritantes de frio agasalhara ela em seu seio! Quantos aristocratas eram vitimados, graças às tramas das quais ela participava, revolucionária e intempestiva. Fernandes continuava a segui-la imperceptível, silencioso, atento. No entanto, ele próprio, e essa foi sua segunda experiência a mais difícil, passou a viver um drama inusitado. Assistindo, in loco, às reuniões por ela frequentadas, ouvindo as doutrinações a que era submetida, foi assaltado por dúvidas terríveis. Sabia que a vida continua após a morte, pois ele próprio era um espírito desencarnado no mundo de desencarnados, conhecia a realidade de um poder transcendente ao homem e ao universo, não ignorava as leis cósmicas como a da reencarnação e a da evolução, mas e a desigualdade social flagrante, as atrocidades promovidas pelo poder e os abusos da religião, que acobertava criminosamente esse poder em nome do próprio Deus. Sua visão da sociedade e do mundo se foi alargando e aprofundando, e a dúvida, cada vez mais terrível, o consumia hora a hora. Entre os próprios desencarnados encontrava Fernandes quem esposasse, embora parcialmente, as ideias materialistas de Petrovina. Nosso amigo não teve outra alternativa senão recorrer aos mentores da instituição a que era vinculado no plano espiritual. Expôs a um deles, com clareza e sinceridade, tudo quanto o inquietava, e o mentor não se escusou a esclarecê-lo. Fernandes, meu amigo, compreendo tuas inquietações. Entendo que a indignação te varre a alma ante as injustiças sociais que reinam na terra. Percebo que te repugna o uso indevido do nome de Deus. Vejo, ainda, que te acabrunha haver pertencido, na terra, a uma sociedade tão hipócrita quanto aquela cuja vida, atualmente, acompanhas. Contudo, irmão, peço-te que reflitas. Os adeptos das ideias hoje defendidas por tua amada querem libertar os oprimidos, mas quem libertará os opressores? O marxismo defende a ascensão de uma classe, mas e a penúria espiritual dos que compõem as classes dominantes? É necessário, sim, romper o cativeiro em que vivem aprisionadas milhares de criaturas, mas não nos esqueçamos de que é o mesmo cativeiro aprisionar senhores escravos.
Fernandes, os que agora lutam pela liberdade serão os tiranos de amanhã. Breve, terás conhecimento de que entre eles se travarão intermináveis e acirradas disputas pelo poder. Serão lutas dentro e fora das fronteiras da Rússia, e elas causarão muito derramamento de sangue. Breve os poderosos de um e de outro lado, sem se atreverem a se lançarem uns contra os outros, disputarão a hegemonia do mundo, através de guerras promovidas entre os pequeninos, que lhes obedecerão à liderança e ao domínio. A verdadeira guerra, porém, a dos grandes contra os grandes, dar-se-á nos bastidores diplomáticos e na esfera da indústria bélica e não levará em conta senão, exatamente, os interesses dos poderosos. Não creias num socialismo destituído do espírito. Fica sabendo, Fernandes, que participamos de todas as tuas inquietações. Também nós desejamos um mundo melhor, em que a propriedade legítima seja aquela que se dirija ao bem de todos, em que a igualdade se consolide e respeite as diferenças, em que a liberdade comece no íntimo de cada um. Não te iludas, a sociedade e o homem hão de transformar-se ao mesmo tempo, ou nada mudará no mundo. É preciso orar e lutar pelos oprimidos, mas é preciso, também, apiedar-se dos opressores. É indispensável estar-se ao lado dos que sofrem, mas é imprescindível, outro assim, que nos compadeçamos dos que pensam que não sofrem. Companheiro, a luta de tua amada é justa em sua essência e, um dia, os verdadeiros ideais da fraternidade abalarão e transformarão o mundo. Peço-te, porém, que não te precipites, espera mais um pouco. Acompanha, em nosso nome, recordar-lhe-ás, mais tarde, muito do que ela já sabe, embora, aparentemente, o ignore. Ensinar-lhe-ás que a verdadeira revolução não derrama sangue foi deflagrada há quase 2000 anos, a partir do mais humilde dos burgos de Judá. Que esta história cale fundo em nossos corações, no momento atual. Não lhes aconselho a apatia ou a capitulação, não era esse o meu feitio. Não lhes falo de indiferença, a indiferença adoece. Estou, porém, aprendendo que a não violência é o único caminho, embora o mais longo. Oremos pelos corruptos, pelos opressores, pelos que enganam, porque, se estamos a braços com eles, algo deles ainda repercute dentro de nós. Somos, direta ou indiretamente, os construtores do mundo atual, convençamo-nos disso e reconstruamos tudo. Quando tivermos que erguer a cabeça contra o poder corrupto, contra a tirania, contra o despotismo, não nos esqueçamos de que a tirania, o despotismo e o poder corrupto são doenças. Evidentemente, se alguém tem um acesso de loucura que ameaça destruir bens e seres humanos, é preciso contê-lo, mas é necessário que o amemos. Conter os loucos não é violentá-los nem matá-los. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de novembro, por Feijão.